E mesmo que venha forte tempestade, e sobre mim o medo e a maldade, sei que comigo estás e o inimigo não pode me derrotar. Tu és minha força, és a minha luz, minha vitória, és o meu Jesus. Caríssimos e caríssimas, eu sou Daniel Nonato, hoje direto de São João de Meriti, aqui na querida Baixada Fluminense. Obrigado a você que se faz presente todos os dias, que nos dá a oportunidade de falar contigo via WhatsApp, via YouTube, via Instagram. Você que está conosco do outro lado, que nos ajuda a pensar, a meditar, a contemplar, e sobretudo você que às vezes discorda da minha opinião e às vezes me dá razão. E a gente ontem comentamos sobre as escolas militares, né, sobre os colégios militares, e nós questionamos, né, sobre o valor investido, e alguém mandou mensagem falando que discordava de mim porque a escola é uma bagunça. E eu perguntei para essa pessoa, ele que é pai de aluno, né, avô, quantas vezes ele esteve na escola para acompanhar o filho, o neto, a criança, e quantas vezes ele ajudou essa criança a, vamos dizer assim, examinar, né, o material escolar. Talvez alguns pais que querem uma escola mais radical, uma escola mais, vamos dizer assim, ditadora, é porque aqueles pais que não querem ter trabalho. Isso me recorda um pouco alguns pais que mandam seus filhos para a escola dominical ou mandam para a igreja porque eles não querem ter o trabalho de ensinar seus filhos a rezar ou ensinar seus filhos a ler a Bíblia. Talvez, se nós, pais, eu falo como pai, tivéssemos mais inserção na vida escolar, talvez a escola fosse outra. Em alguns casos, a gente vê claramente que tem pais e mães que se dedicam, mas a grande maioria deixa tudo por conta do professor. O professor tem que ser mestre, ele tem que ser psicólogo, ele tem que ser até mesmo diretor espiritual da criança, ele tem que ser, vamos dizer assim, multitarefas para poder conseguir aprender, né, e ensinar a criança. Pois eu acredito que nós o tempo todo aprendemos e ensinamos. E nesse sentido, eu pergunto a você, você tem participado da vida escolar do seu filho? Você tem cooperado, ajudado ele nas tarefas que os professores passam? Tem procurado saber como o seu filho se comporta na escola? Talvez não, talvez sim, você que sabe, mas é importante que nós tenhamos em nossa consciência que a tarefa de educar, a tarefa de formar, ela não pode ser reduzida à escolarização, ou seja, mando para a escola para que a escola dê para a criança aquilo que eu não tenho capacidade de dar. Mas algumas palavras mágicas, alguns sinais temos que trazer de casa, né? Por favor, bom dia, boa tarde, boa noite, benção pai, benção mãe, são coisas que se aprende na família. Mas diante de uma família cada vez mais, vamos dizer assim, com modelo novo, diante de uma família que às vezes é vilipendiada, retirada o convívio da mãe para que ela possa ir buscar o sustento, retirado o convívio do pai, seja pela violência, seja por omissão do mesmo pai, ou mesmo por questões que não vale a pena citar, né? Porque às vezes nós, homens, temos essa marca de achar que a obrigação é somente da mãe e nós fugimos disso. Então é importante nós olharmos claramente para a nossa prática. Quando eu critiquei a escola militar ou o colégio militar, eu não critiquei o colégio militar. Eu apresentei um governo que não investe. Inclusive esse governo que está aí, de forma adequada,
na educação. Eu apresentei um governo, até mesmo estadual e municipal, que olha a educação como favor que se faz aos menos favorecidos financeiramente. Mas deixamos isso de lado, vamos para o Evangelho do dia. O Evangelho de hoje, estamos terminando o Sermão da Montanha. Mateus capítulo 7, versículos 15 ao 20. Nessa quarta-feira, nós queremos, primeiro, Jesus já fala diretamente com a comunidade sobre os falsos profetas que andam vestidos de ovelha, com as capas, com solidel. E a gente questionava e questiona como que nós temos em nossas igrejas esse retorno ao uso da vestimenta. Ontem também eu vi um vídeo de um diácono permanente com uma casula. Para quem não é católico, para quem não sabe o que é casula, nós temos as vestes dos padres, né, e diáconos e bispos, né? Você sabe quando o camarada é diácono, quando você vai à igreja e vê uma faixa cruzada chamada de estola. Você vê quando o camarada é padre, quando vê na igreja as duas faixas caídas no peito dele. Se você vê que é bispo, quando vê nele a cruz peitoral sobre a veste, né, litúrgica. E se houver casos do diácono tiver de dalmática, que é uma veste longa, parece um avental, ou o padre estando de casula, ou bispo, o diferencial é a cruz peitoral, ou o solidel que o bispo usa, ou a mitra também, dependendo muito. Então Jesus hoje, quando fala dos falsos profetas vestidos de lobos, deve estar falando desses aí, que gostam de ostentar vestes caras. E Jesus fala bem sobre a questão das árvores. Você não pode colher uvas de espinheiro. Você não pode olhar claramente para a realidade da querida Baixada Fluminense. Cada vez mais pessoas que deixam de frequentar a igreja, cada vez mais pessoas mudam de igreja, quando é católico vira evangélico, cada vez mais temos pessoas buscando outras saídas, seja religiões de matriz africana, seja o esoterismo e seja, pior ainda, o ateísmo. Porque muitas das vezes nós cristãos apenas estamos vestidos de ovelha e nós nos achamos senhores de todos. Eu falo nós de forma simbólica, já que ontem eu fui chamado de padre, né? Muitas vezes fui chamado de padre, e alguém me chamou de padre numa postagem, e algumas pessoas perguntaram: ué, você é padre agora? E eu falei, né? Respondi a pergunta falando que às vezes eu sou bispo, dependendo das pessoas, eu sou até bispo, porque a piada de uma situação que eu vivi no Nordeste, no Centro-Oeste brasileiro, na década passada, retrasada, quer dizer, quando me apresentaram como bispo da prelazia de Japeri. E até hoje a gente faz piada com isso. A gente, quando fala em ser profeta, quando fala em buscar servir Jesus, a gente fala não buscar um Jesus água com açúcar, mas um Jesus que nos convida. Não um profeta vestido de capas, de véu humeral, de túnica, de casula, de dalmática, de mitra. Esses talvez sejam os piores e os mais falsos profetas, porque fazem o ministério dele uma fonte de renda, uma fonte de vida, não uma fonte de pregação e de profecia, porque estão presos ao poder. Temos aí padres e pastores e diáconos com certos apoios políticos que eu prefiro não comentar. Bom, Deus nos abençoe e nos ajude, chegando no fim desse nosso encontro, que possamos nos ver amanhã, se Deus quiser, um pouco mais tarde, mas vamos nos encontrar. Eu sou Daniel Nonato. E mesmo que venha forte tempestade, e sobre mim o medo e a maldade, sei que comigo estás e o inimigo não pode me derrotar. Tu és minha força, és a minha luz, minha vitória, és o meu Jesus. Pois em minha vida tu serás para sempre meu bem-querer.